E aí, pessoal, mais um episódio de Marta Sincera Cast e hoje um convidado que eu já tô convidando há muito tempo, só que sempre me enrola, né? Que ele é o somebody love da contabilidade. Mas eu tô muito feliz mesmo, porque é uma pessoa que eu admiro está aqui hoje conosco, Altair Alves. Fala pessoal, tudo bem? Bom, Marta, obrigado pelo convite que já aconteceu já há muitos anos atrás, né? Até antes de você montar o seu podcast, você já tinha falado que eu seria o primeiro convidado, não fui o primeiro convidado, também tô sem rancor aqui, tá? Então assim, coração limpo, mas muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito prazeroso e principalmente que vai agregar muito valor para as pessoas que vão assistir esse podcast. Então tenho certeza que vidas profissionais e pessoais serão transformadas, né? Isso é o nosso maior propósito. É verdade, e quem não conhece, eu duvido que alguém que não conhece o Altair, mas para quem não conhece, vai lá no canal Gerando Empreendedores, vai dentro do Instagram Contador Youtuber, que vai estar aqui na nossa telinha, que realmente o Altair é um contador super inspirador, todas as pessoas que conhecem ele só tem coisas boas a falar sobre ele. Ou seja, gente, se você está querendo realmente alavancar na sua carreira, na sua empresa, você pode ter certeza que aqui está uma grande inspiração que faz acontecer. Altair, só para resumir, como o Altair já dá muita palestra, me resume só um pouquinho aí da sua história, faz um resumão aí, que a gente vai entrar muita coisa bacana aí, muito conteúdo que o pessoal vai absorver e vai colocar no dia a dia. Me conta um pouquinho aí da história do Altair. Maravilha. Bom, em resumo, né, já contei essa história da minha vida assim algumas vezes, mas em resumo, Marta, eu casei com a Fabiana, né, tinha 25 anos de idade, tinha sexta série, e de lá para cá, né, depois que eu casei, eu comecei a estudar, terminei o segundo grau, na época, né, que é agora que a gente fala o ensino médio. Depois entrei numa multinacional para trabalhar, quarteirizado, depois passei para terceirizado, depois passei para empresa e lá tive a oportunidade de fazer uma faculdade, né, e aí fazia administração de empresa, por incentivo até de um professor que me chamou de burrinho, né, eu conto essa história, o pessoal dá muita risada, mas um professor de contabilidade, de tanto eu perguntar, né, porque eu não sabia nada mesmo, me chamou de burrinho. E por ele me chamar de burrinho, eu comecei a estudar contabilidade, comecei a tirar 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo, no terceiro, no quarto. E aí gostei tanto de contabilidade que saí de administração para fazer contabilidade. Depois me formei, ainda trabalhava nessa multinacional, fiquei muito doente, estava sendo aposentado por invalidez da empresa, não aceitei, resolvi sair. E nessa saída resolvi montar uma empresa de contabilidade. Como eu não tinha experiência nenhuma na contabilidade, a gente começou ali aprendendo do zero. Eu tive a oportunidade de pegar um escritório de contabilidade que estava... Na verdade, sim, já tinha muitos anos, mas o contador tinha falecido. A herdeira não conseguia tocar o escritório. Eu entrei lá e comecei a tocar esse escritório. Aí, na época, eu conheci, já tinha me informado Carrozes, fiz uma sociedade Carrozes e ali nasceu a Soluzione Contábil. Então, a minha história, em resumo, nesses 25 anos, né, que se completaram agora, que eu comecei essa história, né, de sexta série casado, foi 25 anos, e de lá para cá a gente veio, né, aí estou agora no empreendedorismo há 14 anos empreendendo com a Soluzione Contábil, e a gente tem muita coisa para compartilhar, mas basicamente o resumo da história foi essa aí. Eu acho que se vocês quiserem, tem vídeos no meu canal também contando toda essa história de forma detalhada, convido vocês a assistirem também. É isso aí, gente. Nós vamos deixar aqui, tá, o link para vocês assistirem a história, que é uma história super inspiradora. E como ele já contou em vários lugares, porque hoje eu pedi para resumir, porque a gente tem muito assunto bacana aí, muita coisa para falar e até para ajudar vocês. E a primeira pergunta, Altair, é: hoje o contador para vender, tá? Então, a gente sabe que a gente tá com um vendedor nato, tô com um vendedor nato aqui na minha frente. O contador para vender, para crescer, porque a gente sabe, isso aqui já virou clichê. Quem não está crescendo está morrendo. Isso aí. Qual que é o princípio básico que o Altair seguiu esses anos, que o Altair vem seguindo para vender, para crescer? Um ponto importante, né, é a gente entender que o contador ele sempre teve uma figura muito técnica. E por ser uma profissão muito técnica, muito relacionada à própria ciência que a gente estuda, que é a ciência contábil, o contador ele tem uma grande tendência de desprezar algumas outras habilidades que são necessárias para que ele possa crescer como empresário contábil, né? Nós estamos falando aqui para empresários contábeis. Então, como empresário contábil, eu tenho que desenvolver outras habilidades. E uma delas é venda. Só que o contador, por ser aquela pessoa muito técnica e ter, sem dúvida nenhuma, acho que assim, o dia a dia do contador é muito técnico, né? Ele precisa conhecer muito da parte técnica e tem uma responsabilidade muito grande, tem que ter uma entrega muito grande. São muitas burocracias, né, criadas pelos governos, declarações,
cálculos de impostos, obrigações que o governo impõe ao empresário e o empresário conta com um contador para realizar isso. Então, grande parte do nosso tempo foi dedicado a aprender as coisas técnicas para resolver os problemas dos nossos clientes. Só que com essa mudança, né, de postura do contador nos últimos anos e até com o advento da internet, possibilitando a gente poder ajudar mais pessoas, uma habilidade que ficou muito necessária para o contador crescer é vender. E vender não é um dom, né? Vender, a gente sabe que a gente tem algumas habilidades natas que a gente carrega que possibilita a gente ser um bom vendedor, mas a gente sabe que vender é uma metodologia. Você pode estudar, você pode aprender e você pode vender. Então, uma das coisas que o contador precisa aprender quando se fala de vendas é que, como qualquer outra atividade hoje, né, ou qualquer outro tipo de serviço, existe realmente um processo de venda. Então, como é que eu faço para vender? Eu preciso primeiro me colocar como um servidor. Uma das coisas que mais dificultam a pessoa a vender, por exemplo, é a arrogância, a postura de pensar assim, quem está precisando é ele, não é eu. O problema é dele, não é meu. Né? E essa postura que muitas vezes o contador, durante um tempo, ele carregou, hoje não cabe mais. Então, é descer do salto, entender que você tem uma empresa, como qualquer outra prestação de serviço, que precisa de metodologia para venda e precisa vender, e começar realmente a fazer o processo de venda. Agora, quando a gente vai entender o processo de venda, a gente tem vários modelos. Tem o Spin Seller, que é um modelo, né, bastante utilizado para venda consultiva, para venda de serviços contábeis, que é você entender a metodologia onde você começa ali criando um rapport com o cliente, cria ali um relacionamento, se apresenta, faz algumas perguntas, né, de situação para poder entender aonde esse cliente está e qual é a principal dor que esse cara tem. Você intensifica essa dor e no final desse bate-papo você mostra ali as soluções. Na verdade, ele vai estar sedento, né, por contratar suas soluções se você fizer o processo certo. Então, para o contador vender mais, existe essa mudança de postura, existe aprender uma metodologia e treinar todos os dias, né? Porque isso é treinável, né? Então eu vou tentando, até que realmente eu aprenda e fique um bom vendedor. Agora, não adianta o contador pensar que ele não vai precisar se transformar, né? Então aí já vem a primeira dica, né? Que antigamente que o contador trabalhava só com indicação, bastava ele ser bem técnico e entregar um trabalho realmente de muita qualidade que o cliente vinha e com pouca conversa ele vendia. Hoje o cliente é mais exigente, quer mais informações e aí o contador ele precisa realmente deixar essa parte um pouco técnica e desenvolver essas outras habilidades para poder se tornar um vendedor. Show de bola. E aí, Altair, sabe que é Marta Sincera Cast, né? Então, vou mandar aquela pergunta Aham. sincerona, tá? Você tá no meio contábil. Você faz várias palestras, convidado por várias empresas. Todos os dias aí tá com vários colegas contadores. De verdade, você acha que todo contador nasceu para vender? Você fez essa explanação excelente que vendas é processo, mas na tua visão, olhando para o mercado contábil, você acha que esse pessoal vai conseguir vencer? Vai conseguir avançar? Eles nasceram para vender? Bom, é uma pergunta realmente bem profunda, né? Sim. Bem profunda e por isso que aqui é Marta sincera, né? Porque tem que ser realmente sincero. Eu acredito, Marta, que assim, o ser humano ele tem um poder, né, de transformação gigante, né? A gente pode se adaptar, né, em diversas etapas da nossa vida, a gente consegue se adaptar a várias situações. Agora, quando você faz uma pergunta se a pessoa nasceu para vender, eu acho que a gente nasceu para fazer qualquer coisa que a gente resolveu fazer. O que a gente precisa pensar, e aí tem que ser muito claro, é que nós já nascemos no nosso DNA. Eu tenho até numa palestra que eu falo sobre o posicionamento do contador, eu falo que 30% vem do seu DNA, 20% vem do seu meio ambiente, 50% do seu modelo mental, a forma com que você se enxerga e as suas decisões. Então eu acredito que quando a pessoa. Eu acho que tem até uma pergunta antes dessa daí que eu acho que vai agregar bastante. Que é o seguinte: será que todo contador nasceu para ser empresário contábil? Boa, Porque eu acho boa. que a pergunta é essa, né? Uhum. Por quê? Porque quando eu me transformo em empresário contábil, né, a própria atividade, a própria posição de empresário me faz ser uma pessoa vendedora. Me faz ser uma pessoa vendedora dos meus serviços, dos meus projetos, das minhas ideias. Eu tenho que ser um líder, né? E um líder, ele tem que vender. E um líder, ele tem que se posicionar. Então, a pergunta antes é assim: será que todo contador nasceu para ser empresário contábil? A resposta é não. Altair, por que não? A pessoa não pode? Pode. Só que, às vezes, o movimento que a pessoa precisa fazer para se transformar naquilo que ela precisa se transformar,
para ser aquela pessoa é muito grande para ela. Então ela vai se adaptar melhor, né, dentro de uma função, pode ser até uma função de liderança, mas dentro de uma função dentro de uma empresa. Por quê? Porque empreender vai exigir muito mais dela. Então eu acredito que para ser vendedor, a gente traz um pouco então a pergunta antes, nem todo contador nasceu para ser empreendedor e todo contador empreendedor ele tem que ser um bom vendedor. Então eu acho que quando a pessoa já tem habilidade para empreender, que tem uma mente um pouco aberta, sabe que ela tem que desenvolver várias habilidades para ela dar certo e para ela se posicionar como CEO de uma empresa, ela já venceu esse primeiro estágio. Então a resposta é: nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Agora, o contador que nasceu para ser empreendedor ou que desenvolveu através dos anos habilidades que ele precisa para ser um bom CEO de uma empresa e um bom empreendedor, esse cara ele vai ser um bom vendedor. E aí sim, aí ele vai aprimorar, né, as habilidades que ele tem em relação a vendas e aí ele vai fazer isso cada vez melhor, né? Show. E aproveitando que você me respondeu isso, também concordo contigo. Nem todo contador nasceu para ser empreendedor, como em outras profissões também, engenheiro, psicólogo. Infelizmente, às vezes a pessoa acaba se jogando nisso, entrando nesse caminho, mas não é aquilo que de fato a pessoa deveria estar fazendo. Sim. Porém, Altair, a gente, até emendando essa pergunta, a gente vê no mercado contábil, eu como agência, você como o influencer do mercado, inspiração para os contadores, a gente vê que tem muito, muito contador que está patinando. Tem. Muito, muito. Não é pouco, tá, gente? É muito. E quando eu olho isso, né? Você falou uma coisa bem interessante: 50% é meu modelo mental. Você vê que o modelo mental daquela pessoa ali é difícil, muito difícil daquela pessoa avançar em relação a isso. Então, esse pessoal que está patinando, porque hoje o escritório ele não cresce porque ele não tem venda. Depois a gente vai falar um pouquinho de marketing, mas vamos lá falar da venda, né? Então, porque venda e marketing são coisas diferentes, só que os dois andam de lado a lado, mas vamos ali falar especificamente da venda. Então, a gente vê que eles não estão avançando porque não estão vendendo. Vendendo. E você acabou de dizer, e não só você diz isso, a gente acompanha aí vários empresários mega empresários, eles falam que o que diferencia o empreendedor é que ele tem que ser vendedor. Então a empresa cresce porque o dono ali tem a visão vendedora. E como a gente já vê que tem vários contadores que não têm essa predisposição, não nasceu para ser empreendedor, e aí, o que você fala para esse cara que está do outro lado, que não está conseguindo vender, está patinando, porque não é pouco, tá? Está patinando. Qual é o conselho? Se o Altair, que é a cabeça que ele tem hoje, ele olhando para eles, qual que seria o grande conselho para essas pessoas aí que estão patinando, reclamando? Olha, não consigo vender, não consigo avançar, tô devendo muito, tô com muita dívida, o escritório não vai, não consigo contratar. E aí? Eu acredito que um dos maiores desafios, não só no mercado contábil, mas para qualquer empresário, Marta, é entender a direção. É ter Uhum. a clareza realmente da direção que ele deve seguir, porque acho que a dúvida ela permeia muito a vida do empreendedor, né? De saber, será que agora é a hora de avançar? Será que não? Será que eu devo seguir nesse segmento? Será que eu devo mudar a estrutura da minha empresa? Então, a dúvida realmente faz com que a pessoa não coloque toda a energia direcionada para aquilo que tem que ser feito. Mas quando a gente olha um pouquinho mais atrás, a gente pensa o seguinte: a gente olhando hoje o mercado contábil, ele é um mercado de pouquíssimas grandes empresas de contabilidade e de uma grande maioria de micro e pequenas empresas de contabilidade. Uhum. Então, quando a gente olha as grandes e olha a micro, os dois extremos, a gente consegue perceber claramente que o resultado que aconteceu, que transformou essa pequena numa grande e que mantém essa pequena como pequena, é o perfil comportamental e as habilidades do empreendedor. Então, quando você olha, você fala assim, você tem dois caminhos, tá? Então, para aquelas pessoas que hoje é o pequeno, que ainda está patinando, às vezes está com 5, 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, você precisa se perguntar. E eu acho que ter a vontade de encarar, né, de olhar para dentro de você e reconhecer aquilo que você é bom, mas reconhecer principalmente as habilidades que você durante esses anos não desenvolveu e que precisa desenvolver para ser aquela pessoa que você quer ser, você, depois dessa reflexão, você tem uma decisão a tomar. Ou eu realmente reconheço e vejo que não vale a pena eu fazer o meu esforço e vou aceitar ser aquela micro escritório de contabilidade e vou modelar o meu escritório para ser realmente pequeno, para as coisas estar concentradas em mim e assim eu vou ganhar meu dinheiro, vou pagar minhas contas e vou tocar minha vida, mas eu não vou andar com o sentimento que eu quero ser grande e me frustrando todos os dias
sem tomar a decisão correta que eu preciso tomar para realmente mudar. Então, a gente percebe que a gente olha, a gente conversa muito sobre isso, né? O que fez essas grandes empresas de contabilidade chegarem onde elas chegaram? Foi o empreendedor, principalmente, ter as habilidades necessárias para fazer, ter a resiliência necessária para se manter, principalmente no foco. Porque quando você começa a tocar um negócio e você começa a sentir as primeiras dores, a tendência do teu inconsciente é te levar para fora dessa dor. E quando ele te leva para fora dessa dor, ele tem uma grande tendência de tirar você do foco. Então, quando você começa a se transformar, quando você tem a chance de começar a se transformar, você sai do foco e você tenta buscar atalhos, né? E esses atalhos eles vão tomando o seu tempo, não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque grande parte dos contadores que ainda não tem resultado, eles ainda acham que eles vão encontrar uma fórmula mágica. Eles vão dormir, abrir um olho e ver o site dele no primeiro lugar no Google. Ele vai ver o canal dele bombando no YouTube. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, eu acho que a gente está trazendo um conteúdo aqui bem denso, bem interessante para o empreendedor contábil, porque após você fazer essa reflexão e entender claramente que o que está faltando para o teu negócio é as habilidades e o conhecimento necessário, não o conhecimento só, mas o conhecimento e o conhecimento aplicado junto com as habilidades desenvolvidas para você chegar onde essas pessoas chegaram, se você tiver essa consciência, você tem o poder de tomar uma decisão. E não quer dizer que todo mundo precisa ser grande, não. Você pode escolher ser pequeno. A maior dificuldade que eu vejo dos contadores é eles ser pequenos e se frustrarem em relação às outras empresas que crescem. E isso traz um transtorno mental, um desconforto espiritual, um desconforto emocional para o contador, porque ele quer ser, só que ele não quer. É como se fosse assim, eu busco de forma inconsciente algo, mas quando eu trago isso para a consciência e eu vejo quais são as tarefas que realmente eu preciso fazer, eu desisto. Então, assim, eu sonho, é como se fosse aquela sensação assim de jogar na Mega Sena. Cara, eu quero ficar rico, mas eu vou continuar jogando. Ou seja, eu terceirizando o futuro resultado para uma sorte que a gente sabe que vai acontecer no meio de milhões de pessoas. Pode ser que tenha a sorte de fazer isso. Então, eu acho que o contador ele vive muito isso, né? E até pela influência da internet hoje, que mostra um mundo muito fácil, um mundo muito tranquilo, um mundo, né, que tá todo mundo brilhando, tá todo mundo dando certo. Quem está no campo de batalha, quem está, né, ali na trincheira, sabe que não é bem assim. Então, a resposta que eu tenho para você em relação ao contador ele tem que fazer uma reflexão. A gente está vivendo esse momento agora, eu acho que é um momento muito importante para o contador fazer essa reflexão, que jogo realmente ele quer jogar. Uhum. Porque, às vezes, na mentoria, eu vejo pessoas que já têm 20, 30 anos e estão com esse sentimento. Uhum. E eu vejo pessoas que começaram agora, têm 2, 3, 4 anos e estão voando. Uhum. Então, por que uma pessoa que tem 20, 30 anos de mercado, entende do negócio, entende da ciência contábil, está perdendo o mercado para uma pessoa que está chegando a 2, 3, 4 anos e essas pessoas estão crescendo? Então, essa reflexão você tem que fazer. Isso aí, na verdade, está muito claro para todo mundo. São as habilidades que você precisa desenvolver, são as suas crenças que você continua carregando e não enxerga que precisa realmente mudar e traçar um novo perfil do profissional, que é o que o empresário está buscando e é o que o mercado também está aceitando hoje. Então, se não fizer essa reflexão, se não estiver disposto realmente a mudar, esses pequenos negócios tendem a ter cada vez mais dificuldade, tendo em vista que muita gente nova está entrando no mercado, trazendo inovação, trazendo tecnologia, e esse contador que está parado, ele vai sucumbir. Na verdade, eu não consigo ver que esse contador vai resistir muito tempo, até porque, emendando um pouquinho, eu sei que a resposta está um pouco longa, mas a questão o nosso cliente hoje, o empresário, ele tem informação. Ele exige muito mais do contador hoje. Não dá para você não entregar uma declaração e achar que vai ficar tudo bem. Não, daqui a pouco a Secretaria da Fazenda liga para o teu cliente e leva essa notícia para ele. Então, ou você vai realmente querer jogar o jogo, ou você vai ter que simplesmente mudar de profissão e tá tudo bem, tá? E outra coisa que as pessoas carregam muito assim, cara, eu preciso ser contador o resto da vida, empresário contábil o resto da vida. Não, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mas uma coisa é importante, né? O que você escolher fazer, teremos ali também barreiras, habilidades que têm que ser desenvolvidas e você vai ser cobrado também. Então, assim, você não vai achar um mundo tranquilo para tocar o seu negócio. Show, Altair. Ótimo. Não se preocupa não com esse tamanho de resposta, porque tem que dar resposta ali profunda mesmo para as pessoas conseguirem compreender. E aí você tocou no assunto que eu ia puxar contigo, né? Que você estava falando nesse quesito internet. Infelizmente,
Infelizmente, a internet tem as duas coisas, como tudo na vida, né? Tem Uhum. aquele lado bom, o lado ruim. E, infelizmente, a internet faz com que a gente acabe se comparando com os outros, né? E eu vejo muita comparação do contador com outro contador que tá bombando, tá? Ai, que ele tem tantos mil seguidores no Instagram, ai, que ele tem no YouTube, ai, que ele tá bombando de cliente. E aí vem uma reflexão bem interessante, né, gente? Como o Altair disse aqui, o bastidor quem vive somos nós. A gente tá Sim. ali nos stories, se vamos supor, se uma pessoa faz 30 stories por dia, por exemplo, isso não vai dar nenhuma hora do seu dia. Já começa por aí, tá? Se der 30 minutos é muito do seu dia. Mas, Altair, infelizmente, infelizmente, sei lá, eu nem sei dizer direito, a gente precisa do meio digital para viver. Sim. Então, tá aí um grande exemplo que é você, e tem um maior canal do YouTube hoje para empresários, né? Então, ele é um contador focado no empresário e gera muito conteúdo. E hoje os leads dele, as pessoas interessadas nos serviços dele, vêm muito pelo YouTube, pelo blog do site dele. Então, ele é um case. Então, isso aí, gente, conheço de pé. Isso aqui não é lorota. É de fato, eu conheço o funil de vendas dele. E, de fato, ele gera por mês aí muitas pessoas interessadas nos serviços dele. Então, a gente sabe do poder da internet. E realmente a internet traz Sim. isso. E se o Altair hoje está aí sendo visto, sendo convidado para palestra, foi a internet que proporcionou isso para ele, tá, gente? Então, isso não é mentira. Mas como que a gente separa isso? Então, desse pessoal que está aí no mercado, que está se comparando, está sofrendo, e você já deu a dica de como que ele para de sofrer, e mostrar para eles que a realidade não é essa, Uhum. não é desse jeito. E aí, como que fica isso? Sendo que você é uma referência, sendo que a DPG é uma agência de marketing focada aí no mercado A contábil, maior do Brasil, a a primeira primeira. e a maior do Brasil. Obrigada, Parabéns. obrigada, obrigada. E então, assim, a gente faz isso, né? Mas como que a gente separa isso? Como que a gente não vende a ilusão para o contador? Por muito tempo, a gente inocentemente acabava vendendo uma ilusão. Hoje a gente está bem mais pé no chão. Mas como que é isso na sua visão de contador? Na visão do cara que consegue muito resultado pela internet. E aí? Quando a gente pensa em. A gente traz essa questão da internet para o mundo do empreendedorismo, né? Porque a internet também tem muita diversão, enfim, tem muitas coisas que não estão ligadas diretamente ao mundo dos negócios. Mas quando a gente traz para o mundo dos negócios, eu costumo dizer, até para os empresários, né, que me procuram, né, quando a gente vende lá alguma coisa para ele, falar, mas o fulano, o concorrente está ofertando grátis. Eu falei, meu amigo, agora você me deixou preocupado. Você como empresário que vai pegar o teu dinheiro, vai empreender, vai montar um negócio e ainda está achando que tem almoço grátis? Você ainda acredita nessa palavra grátis? Uhum. Você como empresário, isso me preocupa, porque falta maturidade. Da gente saber que isso aí é um gatilho, né? Um gatilho mental e que se você está dando conta de graça, alguma coisa vai ser Só por cobrada ali na trás. frente ou tem algum interesse comercial nisso. Então, o que Uhum. a gente precisa pensar é o seguinte, uma coisa é eu influenciar, uma coisa é eu compartilhar o meu conhecimento. Então, vou pegar um exemplo, né, do Altair no YouTube, contador youtuber. Ali, primeiro, eu mostro o que eu quero. Já Certo. começa por aí. E nenhuma das informações que eu passo ali tem necessidade de validação. Ninguém vai chegar para mim e falar assim, Altair, tá, você falou que conquista 30, 40 clientes por mês. Me dá aí, deixa eu olhar aí seus documentos, deixa eu ver se você realmente conquista esses clientes. Ninguém tem essa autorização, essa autoridade para poder fazer isso, a não ser que eu queira mostrar, né, para um grupo de mentoria, enfim, para algumas pessoas, eu quero mostrar. Então, aí quando a gente olha para esse lado, Marta, a gente percebe que, primeiro, o contador, que olha o contador influenciador na internet, ele olha e fala assim, cara, esse cara está influenciando, está crescendo, tá, mas ele está dentro de um nicho Certo. de mercado, já começa por aí, Uhum. né? Ele não está falando, ele está dentro de um nicho de mercado. Segundo, ele está vendendo um serviço que não tem nada a ver com o conhecimento técnico e necessário que a gente tem dentro da questão da contabilidade. Então, por exemplo, quando eu me sinto um influenciador dentro do mercado, eu estou falando de marketing, estou falando de crescimento, estou falando de Google, estou falando de YouTube. Uhum. Então, eu não estou falando nada da minha parte técnica de contador. E aí, as pessoas elas acabam se enganando muito com essa vida que é mostrada do influenciador contábil com a vida do verdadeiro contador. Porque o verdadeiro contador, o verdadeiro gestor, você conhece várias empresas de contabilidade, você sabe disso. O cara que está realmente gerindo a empresa dele, está fazendo um trabalho de extrema qualidade, às vezes ele não tem tempo nem para aparecer no Instagram. Verdade. A verdade é essa. Então a Verdade. gente sabe que quem está aparecendo, quem está se mostrando na internet, ele só tem dois motivos para fazer isso. Ou o ego dele,
Uhum. ou ele tem interesse em vender alguma coisa naquele mercado. Só existe isso. Agora, Altair, ele pode estar querendo só contribuir? Pode. Mas mesmo a contribuição, né, ela sendo feita de forma genuína, esse empresário contador que está empreendendo, que está conquistando clientes lá do outro lado, ele já está dando a entrega dele de contribuição, ajudando esses empreendedores, mudando a vida desses empreendedores, desenvolvendo produtos que possam ajudar esse empreendedor a ir mais longe, a crescer, a ter mais faturamento. Então ele já está fazendo a parte dele. Quando ele sai dali, é uma discussão que a gente tem bastante, né? Por que os contadores que sabem de marketing, por exemplo, sabem de vendas, deixa às vezes de vender, de crescer seu escritório para vender para contador, mentoria para ensinar? Uma pergunta interessante, né? Você já fez essa pergunta? O porquê que existe isso? E eu posso até responder já essa pergunta? Claro, deve. O que acontece, gente? Todas as vezes que você está diante de algo, né, que vai te desafiar e vai exigir que você tenha outras habilidades, o teu cérebro, o teu inconsciente, que ele já é treinado para economizar energia, ele já vai te bloquear e vai falar, não, tem um jeito mais fácil de fazer. Posso te falar qual que é? É esse. E ele vai te dar esse jeito mais fácil. Então, a maioria dos contadores, como eu, como qualquer outros, né, como outros que estão aqui no mercado, eles já entenderam. Falam, beleza, eu faço uma coisa muito bem, mas não é só essa coisa que eu faço muito bem que vai me fazer um empresário contábil de extremo sucesso, como a gente vê empresas por aí faturando mais de 1 milhão por mês no mercado contábil. Uhum. Então, quando você pega a maioria dos influenciadores, eles não têm esse resultado. Uhum. Por que eles não têm esse resultado? Porque agora, ao invés de desenvolver as outras habilidades que ele precisa desenvolver para crescer o escritório dele, ele está indo para o lado mais fácil, que é o quê? Ensinar o que ele conhece. E não é que tem incongruência nisso. Porque, por exemplo, eu vou lá, estou ensinando o Google e YouTube. Uhum. Eu faço isso muito bem, eu estudo isso há 10 anos. Uhum. Né? Então, eu sei o que eu estou falando, eu testei. Então, eu não estou ensinando, você sabe disso. Sim. Eu não estou ensinando algo que é uma farsa, que não. Sim. Mas a pergunta é, por que eu não uso todo esse meu conhecimento para cada vez mais ampliar o meu negócio? É porque o Altair chegou uma hora que ele viu o perfil comportamental dele, ele viu as barreiras que ele tinha que enfrentar de mudança, e ele falou, opa, tem um lado mais fácil, que é ensinar aquilo que eu sei. Isso não está errado, tá? Mas é uma pergunta, uma reflexão que eu deixo para vocês aqui. Será que você como contador, será que você como empresário contábil, não parou para pensar que você muitas das vezes está fugindo de uma transformação que é extremamente necessária para você alcançar o topo do teu mercado? Essa reflexão eu também faço, né? E eu vejo muitos contadores se perdendo nisso. Mas muitas vezes, se a pessoa me perguntar, se você é contador e me perguntar, eu vou te falar. Agora, eu não posso chegar para você e te ditar a regra, né? Falando, olha, se eu fosse você, eu não ia por esse caminho. Por quê? Porque às vezes você precisa enxergar, né, o caminho. Mas eu estava falando com a Marta aqui, na minha visão, o contador ele deveria focar nessa questão de marketing e vendas, ok? Entender disso, mas principalmente, cuidar do tático da empresa. Por quê? Porque é onde ele vai ganhar dinheiro. É na gestão de processo, é na gestão de pessoas, é onde que tudo vai acontecer. E até eu tenho uma impressão hoje que isso é até mais importante do que o próprio marketing. Porque não adianta, eu fui um exemplo muito grande disso, né? Fiz muito marketing, fiz muito venda, mas desperdicei muitos leads, desperdicei muitos negócios. Por quê? Porque eu não consegui processar tudo que eu conquistava. Então, quando eu cheguei e tive essa consciência, que eu falei, calma aí, eu estou no caminho errado. Estou no caminho errado. Eu comecei a olhar pessoas que tinham menos marketing, menos posicionamento e ganhando mais dinheiro. Falei, opa, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar meu comportamento. Né? E aí eu comecei, como a gente sempre fala, eu comecei a fazer um trabalho para mudança de comportamento, a mudança de perfil comportamental, que não é fácil e nem todo contador vai querer fazer. Exato. Nossa, sensacional. Como diz o Fabrício Salvaterra, sensacional. Muito boa a resposta, muito boa, transparente, sincera, e é isso que a gente espera aqui, Altair. E você falando sobre isso, né? Eu nunca falei dessa forma em nenhum lugar, tá? Tá vendo, gente? Mas aí, como é Marta sincera, não tem como fugir disso, né? Exato. Aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Mostra tudo morto. Mostra tudo morto. E você falando sobre isso, Altair, o que acontece? Eu também vim fazendo essa reflexão. Antes eu tava muito em eventos, ir pra lá, ir pra cá, tal, e até que dei uma bordoada, né? Porque que a gente vai falar também do mercado nichado. O mercado nichado é muito bom, mas tem as suas consequências. Sim. Nem tudo na vida é só flores. E por não olhar para a gestão da empresa, a gente começou a ficar muito mal falado no mercado. Não tem problema nenhum em falar isso aqui, tá, gente? Porque é a realidade, não tem
Não tenho, a gente aqui não é perfeito, claro que a gente trabalha para melhorar cada dia. Então, e não olhando para a gestão, só pensando muito nessa questão do marketing vendas, porque a gente precisa. Que não tá errado, tá, gente? Não tá errado. O que o Altair falou, não está errado. Você tem que ter, porque você não tem, está. Mas se você também não olhar para a gestão do teu negócio, não olhar para o teu negócio, acaba acontecendo isso. Que adianta a gente colocar cliente, sair cliente, ou então perder clientes que poderiam ser bons e a gente não tem essa capacidade operacional. Sim. E aí foi que eu fiz uma virada de ver perfil comportamental e começar a olhar mesmo para dentro, né? Para dentro, muito deixar de fora e olhar para dentro e olhar muito esse quesito de entrega, como que faz. E aí foi que eu fui me afastando um pouco de eventos, fui capacitando mais o meu pessoal para dar aula para os clientes, tal, porque de fato olhando para o tático, olhando para o operacional, resolvendo processos, pessoas e tem que ter nosso olhar. Tem que Não ter. tem, não tem outro jeito. Só que aí, Altair, eu vou te fazer uma pergunta bem sincerona aqui, tá? Sincera e dá na lata. Seguinte, hoje a gente tem condições financeiras de fazer isso. Então, o Altair tá com essa condição financeira de sentar, refletir. Eu, graças a Deus, também hoje a empresa está estabilizando, então a gente tem uma condição financeira. Pessoal que não tem condição financeira para fazer isso. Putz, mas estão falando aí porque eles têm condição financeira. E eles têm razão. A gente hoje tem condição. E aí, o contador que não tem essa condição financeira, o que, que você diz para esse cara? Então, quando a gente olha a maioria dos negócios que começaram no Brasil, que até hoje são grandes, a maioria desses negócios, a maioria, né, 99,9% começou do zero. Começou pequeno. E ele veio se desenvolvendo. Agora, quando a gente olha, eu e você que já estamos empreendendo já há muitos anos, a gente nós ganhamos a nossa experiência na prática, Sim. certo? Caindo e levantando, tomando a bordoada e aprendendo. O que esse contador que está começando agora ele precisa entender, né? Primeiro de tudo, uma dica importante. Quando você entende o que é perfil comportamental e quais são as habilidades que estão atreladas a esse perfil e qual é o perfil do empreendedor contábil de sucesso, a gente sabe que a maioria, por exemplo, é executor, é executor comunicador, né? Tem mais executor do que o comunicador, mas a gente sabe que a maioria desses caras que tem resultado, eles estão dentro de um perfil comportamental parecido, eles têm habilidades parecidas. O que você tem que fazer se você está começando agora ou não tem muitos recursos? Você vai encurtar um caminho gigante de desenvolvimento que você precisa do teu negócio, entendendo o seguinte, tá? Então, beleza. Qual é o perfil comportamental de empresários de sucesso? Quais são as habilidades que esses caras desenvolveram? Onde que ele foca a maior parte do tempo dele? E aí você entende isso, você entende quais são os estágios das empresas, que sabe tem o estágio operacional, tático e estratégico. Você entende isso e você olha para você e você vai perceber aquilo que você precisa. Então, por exemplo, eu até chegar a 20 funcionários, por exemplo, a gente sabia que você podia lidar assim, sem o RH, sem pessoas acompanhando o processo. Era mais fácil que estava todo mundo junto ali, né? Aí você começa a crescer, você começa a ter que ter processos muito bem definidos, liderança muito bem preparada para te representar, porque imagina, você tem 500, 600, 700 clientes, você contador, você tem 30, 40, 50 pessoas te representando. Então, se as pessoas estão te representando, elas têm que estar preparadas. Só que aí, voltando a esse cara que está começando, você pensa o seguinte, então beleza, eu sei então quais são as habilidades, perfil comportamental, eu sei os estágios da empresa, o que você precisa colocar agora? É justamente organizar isso para colocar a sua energia no momento necessário de cada tarefa. Quer ver um exemplo? Então, você está começando agora. Você tem você mais 3, 4 pessoas trabalhando. Meu amigo, você vai estudar gestão empresarial profundo? Não, não tem como. O que você tem que fazer? Você tem que se preparar mais na parte técnica. Você tem que estudar a parte técnica, você tem que entregar o essencial bem, você tem que entregar REINF bem, você tem que entregar o operacional muito bem feito. Você tem que ter uma gestão ali de tarefas, de prazo, de entrega. Você tem que começar a organizar, porque à medida que você cresce, a própria necessidade, a própria dor do tempo que você está do teu estágio vai te mostrar qual que é a hora de você investir em cada coisa que você tem que investir nesse processo. Então, se você se antecipar muito a tarefas e aprendizados que você tem que ter lá na frente, você não vai ter a energia necessária para fazer aquilo que precisa ser feito agora. Então, quando você organiza isso, eu acho que o maior segredo está aí. Porque conquistar cliente não é difícil. Manter o cliente também não é difícil. Pensa o seguinte, se você está começando agora, tem 5 pessoas na tua empresa e você é o contador que está diretamente com o cliente,
o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento é muito melhor que a minha, que não falo com o cliente há muitos anos, que não estou no dia a dia com o cliente. Então, assim, quem está entregando aquilo que eu prometo? O estagiário, o assistente, o analista, o coordenador, não sou eu. Então, esse contador que está começando, que tem habilidade de empreendedor, vende, conversa, consegue ter um equilíbrio emocional para manter o negócio, esse cara vai fazer muito bem no começo. Então, o que você não pode fazer é tentar olhar para a pessoa que já está grande e tentar fazer coisas parecidas com ela. Porque, na verdade, esse é o grande segredo. Por que a gente se perde? Porque a gente começa a olhar para o cara que está lá na frente e você quer ser parecido com ele. Mas ele te mostra a foto dele lá há 10 anos atrás. É aquela foto 10 anos atrás que você tem que ver. Porque se o cara hoje ele chegou, ele teve resultado e você está começando, a sua pergunta é, cara, o que esse cara fez há 10 anos atrás? O que ele fez lá no começo? Quais são as atitudes, comportamento que ele teve lá? Porque aí está o segredo. Porque aí você vai, a cada tempo da sua vida, você vai usando a tua força, a tua energia, o teu conhecimento para fazer aquilo que é necessário. Uhum. Então, para mim, o grande segredo de crescimento e de você fazer a sua empresa realmente dar certo no mercado contábil é você saber o tempo de cada coisa. E aí você colocar a energia necessária em cada tempo. Parabéns, ó. Vale palmas, ó. Até o pessoal lá atrás, ó. Palmas. Resposta que nem essa, gente. Difícil de encontrar, hein? Muito bom, Eu, pelo Altair. menos, nunca dei. Mais uma vez, só tô dando na mata sincera. Ah, mas Altair, você gravou vários podcasts, já deu várias entrevistas e tal. Gente, peço desculpa, é um processo de evolução natural. O Altair de hoje é um Altair muito melhor do que, né? De ontem. O de ontem. Então, Isso aí. é isso aí. Mas, gente, sensacional que o Altair acabou de falar aqui. E tudo ligado ao perfil comportamental. Se vocês não sabem o que é isso, vá aprender perfil comportamental. Deixa até o link aqui, que eu sou apaixonado por ela, doutora Érica Belon. Deixa aqui o Instagram dela, tá? Coloquem aí que essa mulher, ela é fera. Então, Top. Segue ela lá que você vai aprender sobre isso. Então, ele entendeu o perfil. E uma coisa que você falou interessantíssima. É o cara voltar e ver o que aquela pessoa naquele estágio... Olha só isso, gente. Que sacada, Não, Altair. Essa aqui foi demais. E ver naquele estágio que ele passou naquele estágio, o que ele fez. Qual que foi a grande sacada. E você falou uma coisa que é verdade que acontece. E eu vou me colocar nesse lugar também, porque eu já fiz muito isso. Hoje, com a mentalidade não mais. A gente fica pulando de galho em galho, a gente vai nos eventos. Teve um ano que eu até entrei no grupo de mentoria, Altair, que eu paguei uma baba de dinheiro. E você fala assim, meu, esse não é o meu momento. Sim. Você olha, você vê aquelas pessoas, fala assim, meu, tem nada a ver. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô no patamar desses caras. Tão cedo eu não vou chegar nisso, é outro mundo. Eu deveria estar fazendo outra coisa no meu momento. Isso aí. E é isso que as pessoas... Então eu vejo muita gente entrando em mentoria, fazendo isso, aquilo outro, sendo que não é o momento. E é isso, gente, é você começar a analisar e perceber qual é o seu momento. Qual é o momento realmente daquilo que você tem que fazer. E não ir com a manada, e não porque o outro, porque a internet tá falando, o cara faz isso, faz aquilo outro, tal. Então, assim, o conteúdo que a gente traz, o conteúdo que você ouve, tem que servir pra gente pegar os insights, refletir e botar pra fazer. Mas a gente tem que refletir e não ser elevado pela emoção, pelo impulso. E, infelizmente, isso é uma característica do brasileiro, de não pensar muito e sair fazendo sem pensar. E aí, Altair, como a gente está falando dessa questão de perfil, comportamental, do nosso negócio, da contabilidade, você é um cara especializado em nicho. Então, Altair, lá atrás, quando eu conheci ele, a gente via lá na internet, ele trabalhando em vários nichos e tal. Por que isso é importante? Eu vejo, assim, eu trouxe aqui o Richard da Confirp, hoje ele não tem um nicho especializado, ele tem lá mais de 1.500 CNPJs de todo segmento. Óbvio que no podcast ele até falou o quanto isso... É desafiador. Muito, que ele penou muito, mas ele, usando tecnologia, ele conseguiu separar os núcleos e tal. Por que você defende o nicho? Sendo que às vezes a pessoa fala assim, não, o importante para mim é CNPJ. Pro cara que tá começando, é pro cara que já começou, tá no meio do caminho, e aí? Para quem que é o nicho? Quando nós olhamos hoje o tamanho do desafio técnico que a gente enfrenta hoje, e até aconteceu esses dias atrás, é uma coisa interessante. A gente teve um cliente de Santa Catarina, houve um problema lá com ele, e a fiscalização ligou para o cliente e avisou que tinha lá um problema antes da gente saber. Meu Deus. Então, você percebe que o próprio governo federal, estadual e municipal, eles estão agindo muito rápido, né, na vida do empreendedor para cobrar, né, com essas declarações, com as informações que ele já tem em mãos.
Então, se o contador, antigamente, deixava de entregar DCTF, deixava de entregar um monte de coisa e ficava para trás e só ia descobrir quando fosse pedir uma certidão ou uma declaração, hoje isso é praticamente em tempo real. Então, entenda assim, o esforço que você faz pensando numa empresa de contabilidade, vou pegar a nossa hoje, tá? As áreas que nós temos implantadas hoje dentro da contabilidade. Então, nós temos, vou começar lá atrás, temos o marketing, nós temos o comercial, nós temos o onboarding, nós temos departamento de legalização, nós temos atendimento, sucesso do cliente, financeiro. Olha só, até agora, 7. Eu não falei de contabilidade ainda. Exato. Então, eu tenho aí o departamento de contabilidade, o departamento de fiscal e o departamento pessoal. 10. 10 setores dentro da empresa. Então, quando a gente olha para isso... 10 líderes. Oi? 10 líderes. Isso. Aí, quando você olha para isso, você fala assim, olha o tamanho do desafio que é ter uma empresa hoje. Porque, diferente de um escritório de contabilidade, as necessidades estão totalmente diferentes. Né? Então, não é aquele tipo de empresa que você fala assim, pô, eu consigo... Porque antigamente o escritório de contabilidade era uma coisa... a gente não tinha nada disso. É como se como eu posso dizer? A visão também do cliente ela foi mudando com o tempo, sabe, Marta? Com a tecnologia. Com a tecnologia foi mudando. Então, hoje, qualquer coisa que você fala dentro de uma empresa de contabilidade, ela acontece praticamente em tempo real. Então, olhando hoje para uma pessoa que está começando um negócio, ou tem aí 2, 3, 4 funcionários, está começando a crescer o negócio agora. A comparação, para responder a tua pergunta, é mais fácil eu dominar todas as áreas técnicas envolvidas em todas as atividades que eu quero atender de forma generalista hoje? Ou é mais fácil eu focar num segmento e trabalhar marketing e vendas naquele segmento? Com certeza, focar no segmento. E muita gente, né, TI, pergunta sobre diferencial. As pessoas acham que diferencial é atendimento. Mentira. Atendimento é o básico que uma empresa tem que dar. Sim. É o básico. Infelizmente, muitas empresas perdem cliente por causa do atendimento, porque as pessoas não vão estudar a gestão. Mas hoje, o diferencial de uma empresa contábil, até o que vai fazer com que o cara pague mais caro para você do que para as contabilidades online, é você ser de fato especialista no segmento daquela pessoa. Isso. E ser especialista não é você falar, não é ter um site falando que você é especialista, né, Altair? Você está aí de prova, né? Isso, tem que entender. E aí, quando a gente olha para esse lado, então, é muito mais fácil você, para quem está começando agora, focar em alguns segmentos. Então, eu sempre oriento assim, se você não precisa focar só num segmento, mas foque em 2, 3 segmentos que facilita a sua entrega. Então, você vai estudar sobre esse segmento, você vai entender todos os recursos tributários que você tem dentro daquele segmento, parte trabalhista, e aí, entendendo isso, você vai já entregar um trabalho de qualidade, certo? E aí, o tempo que você vai gastar agora é o quê? Pegando todos os canais de aquisições que você pode ter dentro do mercado contábil, ou seja, o marketing online, participação de eventos, network, associação do bairro, alguma coisa que esteja ligada àqueles segmentos para você poder aumentar os seus canais e trazer cada vez mais leads e conversão para esse teu público. Mas é muito mais fácil, na minha opinião, você fazer isso do que assumir uma responsabilidade técnica que vai te gerar multa, vai te gerar desconforto, vai trazer insegurança para todas as pessoas que estão na sua equipe, porque antigamente você empurrava, hoje não dá mais, hoje aparece multa, hoje você tem que pagar a multa, não dá para enrolar com o cliente. Então, na minha opinião, hoje, olhando estrategicamente a questão operacional, eu escolheria o nicho. Agora, tem um outro ponto que é a percepção do cliente. Então, vou dar um exemplo. Esses dias um cliente chegou lá falando assim, ele mandou para a gente, ele falou, o contador até indicou uma pessoa para fazer emissão de notas, mas eu achei que, assim, mesmo uma pessoa fazendo emissão de notas, ia ser muitas notas. E o cara está vendendo no mercado digital. Falei, mas você vai contratar uma pessoa para emitir nota? Não. Você contrata lá o E-Notas, o Notais, o Speed, que são ferramentas que você conecta com qualquer plataforma digital e emite nota automática. Mas tem isso? Tem. Eles não conhecem. Então, ou seja, o contador que estava assessorando ele, olha só, então o cara ia pagar uma mão de obra, gastar ali R$2.500, R$3.000 por mês, em detrimento de contratar uma ferramenta que custava R$300, R$400 que resolveria o problema dele. Então, é essa a visão do contador especialista, o contador que entende do negócio do cliente. Aí você consegue realmente agregar valor, não só na questão contábil, fiscal e trabalhista, mas nas questões operacionais. Então, olhando por esse lado, eu acredito que o contador ele tem que escolher hoje ser especialista,
E eu não vejo, e assim, até falando um pouco de futuro, né? Eu não vejo uma contabilidade genérica entregando algo de valor lá na frente. Ele pode fazer, como é o caso que você trouxe do Richard, mas é com custo muito alto, né? Emocional, mental, que o contador precisa desenvolver. E voltamos, né? Nem quantos Richard vai ter no Brasil e no mundo? São poucos. Então a gente precisa entender o seguinte: tem um jeito mais fácil de fazer? Tem um lado mais fácil que vai demandar tempo, esforço, mas que eu consiga? Tem. É o lado, na minha opinião, do nicho de mercado. E aí eu trago um número até interessante, né? Por exemplo, hoje você está no mercado de beleza, nós temos quase 100 mil CNPJs sem ser microempreendedores individuais. Então nós estamos falando de quase 100 mil CNPJs e mais de 1 milhão de CNPJs como MEI com um KNAI de salão de beleza. Então, quando você olha isso, eu vejo o meu cabeleireiro mesmo estava faturando 40 mil por mês como MEI. Uhum. Então, assim, se você for ver, tem muitos MEIs que já deveriam ser desenquadrados. Então, quando a gente olha para esse lado, você fala assim, tem um mercado gigantesco. Então, isso quer dizer que se eu escolhesse ser um especialista em salão de beleza, eu quero conquistar 500 clientes, 200, 1.000, eu tenho mercado. Outro ponto, a área da saúde. Nós temos hoje, juntando médico, dentista, psicólogo e nutricionista, tem mais de 1 milhão. Muita gente. O escritório que eu conheço aqui no interior de São Paulo, que é o maior do Brasil no segmento hoje, tem 7 mil clientes. Ou seja, ele não tem nada. Ele não tem nada, nem 1%. Nem 1%, é 0, alguma coisa do mercado. Então, quando a gente olha para isso, você fala assim, poxa, a gente tem muita coisa para fazer ainda e você pode sim escolher um segmento, escolher uma área para atuar, porque você tem muito mercado. Não tem. Acho que o contador precisa trabalhar essa questão de tirar a escassez, né, da cabeça dele e vir para esse mundo de abundância, porque realmente o mercado ele tem muitas oportunidades, a gente tem que saber aproveitar. Gente, é isso que o Altair falou. Existe muita, muita oportunidade no mercado. Muita. É que nem eu sou uma agência especializada no mercado contábil. Hoje a gente tem várias agências que surgiram para o mercado contábil. Porque é óbvio que a gente está olhando para o futuro, a gente tem que olhar para o futuro, a gente vai falar de futuro aqui, mas ainda o mercado contábil, por exemplo, hoje tem aí 85 mil escritórios de contabilidade hoje registrados, tá? Sim. Desses 85 mil, hoje a DPG tem aí 2 mil clientes, ok? Então a gente ainda está com uma parcela pequena do mercado. Pequena. Ainda tem muita coisa para explorar. Então, uma coisa que você falou aqui, Altair, é isso. Você conhecer muito bem o segmento, você tá à frente dentro do seu segmento, ou seja, você se antecipar a tudo que o governo está fazendo. E cada vez mais o governo, é óbvio que ele vai apertar para tirar dinheiro. A gente não adianta a gente querer fugir disso, ele vai apertar. Uma das coisas agora é a questão do cartão de crédito, né? Sim. Que você tem que... A REINF. A REINF. É uma coisa absurda, mas enfim, é óbvio que uma hora ele ia fazer isso. E aí, esse carinha aí que é 40 mil MEI, tal, ele vai começar a deixar olhar para as grandes, porque as grandes estão indo lá, e vai começar a funilar. E aí vai sobressair o empreendedor que quer aprender sobre gestão, sobre mudança, e aí ele tem o contador ali que pode ajudar ele. Óbvio, gente, contador não é milagre, não é nada disso na vida do empreendedor. Mas se o contador fizer o arroz com feijão bem feito, trazer essas dicas, que nem, infelizmente é isso mesmo, eu participo de grupo onde o cara não sabe que se ele usar o e-book e tal, putz, eu tô pagando tudo isso de imposto, assim, nossa, nessa época o cara não sabe disso ainda. Mas é isso. É do mesmo jeito que você tá do outro lado nos assistindo, tem várias coisas que você não sabe, muito empreendedor também não sabe. Isso mesmo. Por isso que você tem que se especializar. O grande diferencial seu hoje é a especialização. Não adianta você ser genérico. Esse dia eu estava conversando com um cliente, falei assim, putz, Marta, tô vendo que ser genérico não dá mais. Eu falei assim, exato. Ser genérico não dá mais. O diferencial vai ser você ser especializado, mas não falar que é especializado. Realmente estudar o mercado. E aí, Altair, falando nessa questão de estudar o mercado, sobre especialização, com esse que até brinco, né? São 10 anos de aviso prévio que a minha empresa, que as contabilidades, na minha visão, tem, por causa da reforma tributária. E aí, olhando para o futuro, o que você espera daqui 10 anos? O que o Altair espera da empresa contábil dele? O que o Altair espera dele? O que os contadores podem esperar? Primeiro, do Altair espero estar vivo, né? Isso é importante pra gente começar, né? O mínimo. O mínimo que eu espero é tá estar vivo. Tá se cuidando? Tô me cuidando e tal. Parou de comer doce? Parei de comer, não, nem tanto, né? Nem tanto. Nem tanto. Mas uma das coisas que quando eu entrei no mercado contábil, há 14 anos atrás, o que me fez querer, né, entrar no mercado contábil e fazer um trabalho para ajudar os empreendedores foi uma pesquisa que eu vi do Sebrae, por que as empresas quebravam no Brasil. Então a gente teve ali
3 grandes pilares, né? A falta de planejamento, a gestão e a mentalidade do empreendedor. E aí, quando passaram-se 40, nós estamos falando, 14 anos, mais ou menos. Quando a gente olha agora, por que as empresas morrem no Brasil? Elas morrem por quê? Pelos mesmos motivos. Mesmo, nada mudou. Nada mudou. Então, Ou seja, gestão, fluxo de caixa, financeiro, não tem gestão nenhuma. A empresa quebra porque não tem gestão. Isso. Então, entenda assim, que a questão do futuro da contabilidade requer do contador um reposicionamento e um reposicionamento estratégico. Porque olhando por esse lado da simplificação do processo que a gente vai ter fiscal, que a gente espera daqui a uns 10 anos, que esse processo seja claro, objetivo e que a gente consiga investir menos tempo fazendo esse processamento, aí entra a questão da necessidade de ser o contador especializado. Por quê? Porque nesse momento vai ficar muito claro o posicionamento estratégico do contador. Porque se as empresas realmente... Sabe que quando eu comecei, às vezes até doía um pouquinho quando aparecia um consultor, sabe? O danado do consultor que aparecia bem na hora que não era para aparecer. E ele chegava ao cliente e falava assim, então, eu tenho... Aí eu olhava a empresa, pedia informação da empresa e tal... E lá vai com o contador. Não, e ele cobrava 20 vezes mais do que eu cobrava de honorário do contador, né, de contabilidade, e ele resolvia uma coisa que eu olhava e falava, cara, isso aí eu poderia ter resolvido. Doía, sabe? De falar assim. E isso estava muito a ver, e eu acho que o contador que está me ouvindo aqui também deve ter sentido já isso alguma vez. Isso tem a ver com o quê? Com posicionamento. Por quê? Porque o meu cliente não enxergava que eu era capaz de fazer isso. Ou ainda mais, eu não ofertava isso para ele. Então, se eu não me posiciono e se eu não oferto, alguém vai ofertar, alguém vai se posicionar e a dor ele tem, né? E alguém vai suprir. Então, olhando para esse futuro, eu falo o seguinte, se simplificar todo o processo contábil, o contador especializado, ele vai ter uma importância muito grande. Por quê? Porque o empreendedor, ele tem uma curva de aprendizado. Então, você pega hoje 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil. 50% em 5 anos quebra. Então, quer dizer que daqui a 5 anos, morrerão 10 milhões de CNPJs e nascerão mais 10 milhões, que geralmente a gente fica oscilando ali entre 19 e 23 milhões de CNPJs. Então, olhando por esse lado, se o contador realmente se posicionar como consultor, com uma peça-chave para agregar valor para o empresário, automaticamente já está reposicionado, porque a dor ela sempre vai existir. Outro ponto, BPO financeiro e outros serviços que o empresário precisa fazer e muitas das vezes ele não tem material humano, né? Pessoas ali para poder fazer isso com muita qualidade, ele pode terceirizar isso com a contabilidade. Então, olhando por esse aspecto da necessidade que ela vai continuar existindo, né? Porque isso é um aprendizado, né? Você vê que todo ano passado, 2022, tivemos quase 3 milhões de crianças entrando no primeiro ano do ensino fundamental. E todo ano, né, tem milhões de pessoas, crianças entrando no ensino fundamental, tem milhões de crianças, de jovens entrando no ensino médio. Então, a gente sabe que isso vai continuar existindo. Então, o nosso mercado não vai acabar. Agora, as necessidades que hoje o empreendedor tem, elas serão modificadas. E tudo que a gente precisa fazer agora é criar esse reposicionamento e se preparar para entregar. É o que eu estou falando. O contador que ele está focado no generalista e entregar só o básico, até as contabilidades online, né, que entrega hoje o básico para essas empresas, vão ter complicações. Por quê? Exato. Porque lá no futuro elas terão que ser consultivas, elas terão que ter realmente uma presença e uma visão estratégica para poder ajudar o cliente no processo de gestão. Então, eu acredito que o mercado contábil vai ser um mercado muito próspero, mas não vai ser para todo mundo no futuro, porque o contador vai ter que se transformar. E você vê, Altair, que interessante, você tá falando aí, não tem problema nenhum falar, contabilizei, né? A contabilizei já começou a mudar o posicionamento. Sim. E você vê o tipo de serviço que eles estão entregando, a forma de atendimento, abrir o escritório em todos os principais estados do Brasil. Ou seja, eles já estão se ligando no futuro, não são besta, né? Sim. No final, eles são grandes. E é isso, gente. Se você não tiver um posicionamento, se não tiver diferencial, também acredito, Altair, que contabilidade nunca vai deixar de existir. Para mim, isso enquanto existe a obrigatoriedade, enquanto existir, não sei se amanhã ou depois deixar de existir, pode ser que não precise, mas enquanto existe essa obrigatoriedade, enquanto existir pessoas, empreendedores, em qualquer negócio, se você não se diferenciar, se você não se posicionar, e é isso, para você ver, eu já tô com a DPG há 20 anos, e tô com a agência aí já rodando, tem 18 anos, então eu tô em vários grupos de agência, né? Então, coisas que eu não ouvia lá atrás, por exemplo, hoje eu vejo nos grupos de agência o pessoal, os donos de agência já interessados em terceirização financeira, os donos de agência procurando, gente, me indica aí contabilidade que faz planejamento tributário. Há 2 anos atrás,
nos grupos de agência, a gente nem sequer ouvia falar de um dono de agência falando sobre isso. Hoje, o que eu mais pego em grupo de agência é os caras preocupados com isso. Ou seja, a mentalidade também do empreendedor tá mudando. E se o contador que tá ali na ponta fizer só o basiquinho, ou seja, vai sobreviver. E tem um ponto aí, acho que é fundamental, que é o seguinte: nós somos empresários contábeis. Uhum, Então, vamos separar a figura do contador da figura do empresário contábil, isso aí, certo? certo. A figura do empresário contábil, ele é o empreendedor que utiliza a contabilidade Uhum, para entregar, como peça-chave, né, da nossa entrega, o serviço de contabilidade. Só que nós somos empresários. uhum. Por ser empresário e por estar usando hoje a contabilidade, isso não me impede de redesenhar a minha empresa para se adaptar para um novo modelo de necessidade do empreendedor no futuro. Isso aí. Então, eu sou empresário. Então, como empresário, eu não preciso ficar preso à contabilidade. Eu posso ser um empresário da gestão financeira, da gestão estratégica, do marketing, de vendas. Quantos empresários hoje não estão vendendo porque não sabem vender? Exato. Psicólogos, médicos, pessoas que precisam realmente evoluir como nós contadores precisamos evoluir. Então, por que essa minha evolução não pode impactar o meu público-alvo? Eu não posso transbordar, levar essa informação, por exemplo, para o meu público-alvo através de mentoria, através de cursos. Então, a gente vai começar a pensar realmente como empresário, e aí começando a pensar como empresário, a gente tem condições de fazer a diferença realmente na vida do empreendedor. Isso, eu acho que o empresário contábil hoje, que estiver ligado nessa transformação, ele vai chegar muito diferente lá na frente e aí preparado para viver, né, e vencer nesse novo mundo. Show de bola. E, gente, é isso. Todos os mercados. Não é só da contabilidade. Eu ando por. Participo de vários grupos de mentoria onde tem outros tipos de empresário: loja, fábrica, indústria. Todo mundo está passando por uma transformação. Não adianta. A partir do momento que entrou a internet, tecnologia, todo o negócio e aí a cabeça do empresário contábil. E já o pessoal da produção aqui já falou que a gente está uma hora aqui já, então vamos caminhando para o fim. Mas um dos motivos que você está sentado aqui hoje, né, Altair, é que você é um grande especialista em marketing. Uhum. Então, tem lá, vende bastante também. Tanto é que a gente começou falando sobre vendas, mas o teu negócio é fazer marketing mesmo. Então, hoje no mercado, eu não vejo ainda nenhum. Claro que tem os contadores que avançaram bastante, mas ainda não vejo nenhum contador assim tão especialista em marketing como você. Você conseguiu bater mais de 1 milhão aí no seu canal no YouTube. Já conseguiu, né? Já bateu. Não, de inscrito não, mas Inscrição, de visualizações já sim. tem mais de 50 milhões. Exato. E tem quantos hoje de inscrito? Tem É. 730 e poucos mil. Mas acho Por que aí. mais um ano bate 1 Ah. milhão. Mais um ano chega no 1 milhão. Ou seja, no canal que fala para empreendedor. Um canal de contabilidade, gente. É isso. No site também, posicionamento no orgânico no Google. Altair, olhando para esse cenário hoje. O Altair ele foi estudar. Ele pôs a mão na massa e foi estudar marketing, como que ter um bom site, como alavancar seu canal no YouTube para Ela já trazer. fez até proposta para eu vir trabalhar na DPG, tá? Então a gente está Exato. negociando Estamos aqui. negociando, hein? Já pensou, gente? Logo, Se logo preparem. pode ser que saia um anúncio no mercado aí. Vamos Se esperar. preparem. Então, olhando para esse cenário que o Altair conhece muito bem, que o Altair analisa muito bem, primeira coisa você acha que o conteúdo orgânico, site, blog, YouTube, vai durar por muito tempo? Não, Marta, não vai durar. Ou vai, Marta, durar. E o porquê? E por que hoje o Altair ele não investe tanto em link patrocinado? O que é isso, gente? Tráfego pago. Uhum. Explica isso pro pessoal, porque às vezes as pessoas falam assim, mas nossa, eu não vejo nenhum anúncio ali do Altair de vez em quando ele fala da mentoria dele e tal. Me fala aí um pouquinho até para os contadores entender esse mundo e entender que você chegou aqui, está sentado nessa mesa por causa dessa sua habilidade com marketing. Se o Altair não tivesse essa habilidade com marketing, de se expor, de se posicionar, ele não estaria, a gente nem conheceria ele, Com certeza. essa realidade. Então me fala um pouquinho sobre isso. Tá. Quando você pergunta se o mercado, se o conteúdo orgânico ele vai continuar funcionando, né, para os próximos anos, a gente precisa entender o seguinte, né? E é muito fácil responder isso, tá? Quando você olha, voltando um pouco atrás do que eu falei, sobre a recorrência de pessoas entrando no mercado, a gente sabe que todas as buscas que estão no Google, se você fizer aí um teste, ou usar qualquer ferramenta sem Rush, ou qualquer outra ferramenta que analisa sites e buscas, você vai ver que as buscas são recorrentes.
Então, como abrir uma empresa de prestação de serviço? Tem milhares de buscas, todos os meses as pessoas vão buscar isso. Por quê? Porque todos os meses tem pessoas querendo abrir empresas, são pessoas querendo entrar no mercado e essas perguntas, elas respondem as dúvidas desse seu futuro cliente. Então, as dúvidas elas vão continuar, certo? Além das dúvidas de quem está entrando no mercado, tem as dúvidas de quem já está no mercado, que são 22 milhões de CNPJs hoje no Brasil. Então, o conteúdo, a educação, a informação, ela sempre será necessária em qualquer tempo da nossa história. Vai ter pessoas procurando especialistas que tiram dúvidas, que orientam, realmente dá o conhecimento que eles estão buscando. Então, a pergunta, vai continuar funcionando? Vai continuar funcionando porque o mercado funciona assim. Precisa da informação, tem a recorrência, tem empreendedores entrando e empreendedores saindo. Então, esse é um ponto. A questão do link patrocinado, muita gente se frustra com isso, né? Às vezes a pessoa chega lá e fala, poxa, eu já investi tanto em link patrocinado e não tive nenhum resultado, né? O link patrocinado hoje, primeiro, pessoal, o que acontece? Eu tive até uma experiência com link patrocinado fazendo a venda do nosso curso de imposto de renda. Nós vendemos mais de 1.200 cursos no orgânico de imposto de renda e quando a gente foi patrocinado conseguimos vender, acho que foi 67 o número. Então você vê a proporção totalmente diferente. Mas por quê? Nós começamos a investir e a gente percebeu que existia uma linha de aprendizado muito grande, né, da própria plataforma do Google para a gente poder... precisa de 2, 3, 4, 5, 6 meses para você começar a entender como é que funciona realmente aquele negócio. E você tem o link caro e outra coisa, o cliente ele entra sem nenhuma conexão com você. Então você anuncia abertura de empresa, ele acha um site. Mas quem é esse site? Então o cara já vem carregando muitas objeções quando ele vai te procurar, porque ele quer te conhecer, ele tem insegurança, ele tem medo. Então esse processo faz com que você gere muitos leads e poucos fechamentos. Então, quando você compara o orgânico com o patrocinado, é incomparável, né? Porque a qualidade e a força que você tem no orgânico é muito diferente do patrocinado. Agora, o patrocinado pode funcionar? Pode. Às vezes você fazer um remarketing, por exemplo, para aquele conteúdo orgânico que você já lançou. Então, você está forte no orgânico? Se de repente eu usar para potencializar esse meu orgânico, pode funcionar muito bem. Agora, simplesmente eu criar uma página de venda e ir lá para o patrocinado pensando que aquilo vai resolver minha vida, se fosse assim, estava todo mundo rico. Olha só, você acha que eu estou no marketing há mais de 10 anos? Isso aí. Se eu soubesse que isso aí resolveria o problema, eu investiria tempo em fazer conteúdo? É óbvio que não. É óbvio que não. Nem eu. Ninguém Estaria faria, aqui sentada. ninguém faria mais conteúdo. É Exato. só colocar dinheiro. Se eu tenho uma receita previsível do outro lado, é só colocar dinheiro. Só que aí entra a questão do teu propósito, do que sua empresa realmente está se propondo a fazer, de como você quer ser percebido pelo seu futuro cliente, de como você quer ser percebido no ecossistema que você está inserido. Então, pessoal, uma dica importante, o trabalho de site, de conteúdo, né, que a Marta desenvolve aqui, o que você precisa pensar? Você não está num jogo, numa corrida de 100 metros, não. Esse jogo é uma maratona. Inclusive, Marta, respondendo essa dúvida aí, tem muitos contadores que ele não consegue enxergar 5 anos para frente da empresa dele, porque é tanta insegurança, é tanto medo que eles têm do futuro, que eles querem o resultado para amanhã. Sim. E isso não vai acontecer. Então, eu continuo apostando no orgânico, eu continuo desenvolvendo as pessoas da mentoria para que acreditam no orgânico, para que eles possam, no futuro, ter um posicionamento. Então, todo mundo que apostou no futuro hoje tem resultado. Agora, quem só está querendo viver o presente, né, e não constrói o futuro, só vai ficar no presente. E o presente sem resultado. A vida é feita de processo, né, Altair? Até o pessoal da produção aqui tá falando, ó, hoje seu canal ele tá com 736 mil inscritos, 2.700 vídeos. 2.700 vídeos postados. Gente... Tem mais uma coisa para falar também, já para emendar isso aí. Pode falar. Nós estamos com conteúdo postado até dezembro, 31 de dezembro, tá lá postado já no nosso canal para entrar, programado já. Então, esse ano eu não estou gravando mais vídeos pro canal. Tá A gente já tá lá com todos os vídeos. Por quê? Porque é previsível, né? Eu sei o que o cliente pergunta, eu gravo a resposta. Gravo a resposta. Então, gente, quando me perguntam sobre, que falam assim, Marta, você é contra o patrocinado. Não é que eu sou contra o patrocinado, não é que eu sou contra. É que a gente já errou aqui também. A gente já vendeu, Altair, pro cliente lá, LP, toma LP, põe tráfego pago, e a gente saiu muito mal falado. Nossa, eles não geram resultado, isso aí queima dinheiro, isso não dá certo. Gente, é o que eu digo, se você tá disposto e tem estômago, que tá tudo bem, tá? Tem gente que tem estômago pra jogar dinheiro lá e vir um lead ruim, daqui a pouco acerta um, vem um bom, porque aí eu digo pra você que isso é sorte.
Falo, mas falo sabe, falo de boca cheia. Até porque uma contabilidade online investe 200 pau aí no Google, 200 pau. Você competir com essa pessoa aí é meio complexo, né? E outra coisa, gente, é isso que prestação de serviço é totalmente diferente do que eu vender esse copo. Totalmente. Totalmente diferente. As pessoas confundem demais. Prestação de serviço é muito diferente de eu vender um curso. É muito diferente. Um curso eu vendo, assino lá, vou embora, não tenho mais satisfação. Agora, o empreendedor, o meu trabalho também é muito diferente de vender um cafezinho. O empreendedor está colocando a vida financeira na mão da contabilidade. Quem mais sabe da vida do empreendedor é a contabilidade. Às vezes nem a família da pessoa sabe o que acontece na vida dele. Por que o contador tem tanta responsabilidade jurídica? É coisa pra ser preso. Quantas vezes a gente vê reportagem aí pro contador? Eu falo assim, gente, é uma coisa assim preocupante, né? Você ter que assinar lá, dar o seu nome. Então, aí você acha que é um sitezinho, uma LPzinha com tráfego pago que vai resolver sua vida em relação a vendas? Não é isso, gente. Não é isso. Tá aí o Altair para confirmar o que eu tô dizendo. E não só o Altair, todos os empreendedores que sentaram nessa mesa aqui até agora já entenderam esse jogo, já compreenderam esse jogo do marketing. Não é você torrando dinheiro com tráfego pago, não são promessas de, eu trago tantos leads para você. Não é isso que vai fazer diferença. Não é isso mesmo. É você, de fato, gerar confiança na pessoa que está te vendo e confiança a gente gera de um jeito, conteúdo. Eu sei, o Altair tá aqui, é cansativo. A gente cansa. Eu vou falar, a gente cansa. Tem que gravar. Eu não canso porque eu sou incansável, né? É o homem de ferro. Eu sou incansável na produção de conteúdo. Exato. Mas realmente é desafiador. É desafiador. É cansa. É claro que ele gosta, tá ali, mas assim, eu sei que tem aquele momento, e eu sei que você tá do outro lado. Olha, Marta, tem tanta coisa, tem tanta operação, aqui não tava falando. Gente, tem dia que eu sentar na minha mesa ali, eu tô capacitando meu pessoal pra gravar tal, porque eu não tenho tempo mesmo. Só que você tem que pensar estrategicamente. Se você não vai fazer, você tem até alguém pra fazer. Com certeza. Lá, o Altair, ele pensou na estratégia, tem as pessoas certas lá fazendo o que tem que fazer, e ele tá lá. Mas alguém no teu escritório vai ter que fazer isso. E o futuro, o agora, é você gerar conteúdo. Seja conteúdo no blog, seja conteúdo nas redes sociais, seja conteúdo no YouTube. Só que o canal para atração mesmo de pessoas é YouTube e blog, site. Por enquanto, gente. Mas redes sociais funciona? Funciona de forma referencial. Ponto. Porque o Altair aqui a gente já fez campanha para rede social para atrair leads. Só porcaria. Tá aí, ó. Os clientes que tá aí, só lixo. Só veio porcaria. Não, deixa eu te falar. Isso até me conforta. Uhum. Isso até me conforta. Porque o pessoal fala assim, Altair, mas tem um fulano influenciador tal que tá bombando no Instagram. Tem um outro que tá bombando no Instagram. Eu falo, gente, é assim. O que a gente precisa entender? Não é que nem todas as ferramentas, tá? TikTok, LinkedIn, o próprio Instagram, todos eles têm o poder de te conectar com o seu futuro cliente. Tem o poder, né? Porque você está levando um conteúdo. O que você precisa entender é que, naturalmente, quando a pessoa não está no momento de compra, ou seja, ela não está ali para comprar, a sua interação ela tem que ser feita de forma muito diferente. Então, assim, você tem que ter uma interação, tem que ser um negócio muito bem estudado para, em algum momento, tocar na necessidade do cliente para que ele tenha vontade de falar com você. Então, a gente tem que ser até muito mais agressivo. Agora, no Google e no YouTube é diferente. E eu sempre fiz essa análise, né? Por que as grandes empresas de contabilidade nunca investiram nas outras plataformas e sempre não saíram do Google? Exato. Por que todo o dinheiro, praticamente, de investimento está dentro do Google e agora no YouTube? Porque eles entenderam que ali é um momento de compra. Exato. E eu sei que, né, você mesmo fala nos seus treinamentos de marketing que ali nós estamos falando ainda da menor parte das pessoas que têm consciência e quer contratar, tá certo? Mas se você não faz, para mim, não pega uma parte dessa fatia, o que vai acontecer? O teu resultado também vai demorar muito tempo. Exato. Então você pode construir um Instagram hoje e muita gente fala assim, mas eu conquistei 1 ou 2 clientes pelo Instagram. Às vezes são pessoas que já te conhecem, né? Amigo, parente, tá ali, alguém bateu lá e falou, eu vou. Mas assim, por conteúdo, você educando, agregando, fazendo, é muito desafiador. E eu não encontrei ninguém ainda que fala assim, cara, no meu Instagram eu tô conquistando 20, 30, 40 clientes por mês utilizando o Instagram, entendeu? E eu até desafio, né, as pessoas que eu até troco, vou deixar um desafio público aqui, tá? Vou desafiar. Se caso você conquistar no seu Instagram, né, de forma orgânica, de 30 a 40 clientes por mês, eu troco com você a minha mentoria. Que a minha mentoria eu tenho certeza que vai fazer isso para você. Então, se você sabe fazer isso no Instagram, eu sei fazer isso no YouTube. Tá aqui meu desafio, a gente troca a mentoria, você ganha. Não, eu vou nem trocar, tá? Eu compro a sua mentoria e te dou minha mentoria de presente para você. Não vou nem comprar a sua. Não vou nem querer a sua de graça. Eu vou pagar a sua
e você vai ganhar a minha, porque eu quero aprender também. Porque eu acho que é importante, né? Aprender com quem faz. E detalhe, não é só falar, é mostrar, né? Não, tem Mostrar de que fato, mostrar na porque prática, né? hoje a gente vê muita gente aí falando, mas a gente vai ver o resultado do Instagram, a gente tem ferramenta, tá, gente? A gente sabe se... Deu até medo quando você falou que tem ferramenta. A Eu gente falei, tem meu Deus, eu entrei até assim, ó. Bem, né? A gente tem ferramenta e sabemos que tem muita gente fake aí no mercado que compra seguidores, que vive aí um mundinho da ilusão, entendeu? Tá vendo, Então, pessoal? Então eu entrei aqui até hoje com, sabe assim, eu lembro que a gente é amigo, né? Quando eu voltei ferramenta, eu falei, ih, complicou o meu lado. exato. Então é isso, pessoal. E também o desafio, eu quero que me mostre aí também, porque Altair, 20 anos de agência, 18 anos trabalhando aí, a gente, de fato, a gente testou de tudo, só que, como o Altair bem falou nesse começo, marketing é uma estratégia, você tem que fazer um trabalho 360. Tem muita gente aí fazendo campanha no Instagram? Tem. Só que eles fazem campanha topo de funil. O que é essa campanha topo de funil? O lead é frio, ele vem para dentro de uma LP, pega um material gratuito, vai embora e conhece a sua empresa. É a mesma coisa que você fazer fixação da marca. Uma coisa que o Richard falou aqui, que ele sempre teve a consciência que ele não ia vender pela internet, ele não ia vender através de network, ele queria fazer o nome da Confirp ficar na cabeça das pessoas. Isso aí. E até hoje ele faz isso. Então, você usar essas estratégias é muito bom, só que você tem que ser estratégico. Então, não fica na ilusão de que entrar no negócio para você bombar, vender, não é assim bem que a banda toca. Isso aí. Existe todo um processo. Altair, deixa o recado final aí pro pessoal. Quero te agradecer demais. Obrigado. Foi um bate-papo sensacional. Tenho certeza aí que nós vamos bater recordes de visualizações. E deixa o recado aí pro pessoal, por favor. Bom, primeiro agradecer, né, esse convite mais uma vez. Uma alegria estar aqui com você. E pensar, Marta, que empreender, né, sempre, você já deve ter ouvido isso, mas empreender é uma corrida de médio e longo prazo. E o mercado contábil hoje está tão influenciado, né, com alternativas mágicas que chega a assustar, né, a forma como o contador está sendo impactado e eu fico, sinceramente, com muita responsabilidade, até pensando que quando você faz um podcast, quando você sobe para fazer uma palestra, né, o quanto é importante as suas palavras e como essas suas palavras podem mudar a vida das pessoas, né? Impactar de forma positiva ou atrapalhar a vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade, eu tenho que ter muito isso, de como as minhas palavras podem não só motivar, mas direcionar, mas principalmente, né, não levar nenhum tipo de atalho, porque eu sei e não acredito que isso exista, né, o atalho. Então, para você que é empreendedor contábil, que precisa crescer, precisa desenvolver, a grande questão é, nós não vamos conseguir viver mais sem marketing, tá? Então, assim, sem marketing e vendas, nenhum escritório vai sobreviver. Mas só que também, você atendendo bem os seus clientes e fazendo um processo de pedido de indicação para os seus próprios clientes que você está atendendo bem, você também vai crescer. Então, e a gente tem que ser real com isso, né? Você precisa de marketing? Precisa de vendas? Precisa. Vendas principalmente, tá? Mas não necessariamente você precisa ter muito marketing no teu escritório para você crescer. Porque se você atender bem os seus clientes, entregar aquilo que você está prometendo, se relacionar com os seus clientes, você também vai crescer. E uma ilusão que a internet trouxe é que não existe um mundo fora da internet mais. Existe um mundo fora da internet. É lógico que existe. Porém, muitas pessoas vão acelerar os seus negócios utilizando a internet. Mas não que necessariamente, sem a internet, você não vai conseguir sobreviver. Isso é uma falácia, até porque a gente sabe que o bom atendimento, o bom relacionamento com o seu cliente vai fazer ele permanecer e vai fazer você crescer também. Mas a ferramenta do marketing é extremamente importante. Agora, o contador, pensando no futuro, você tem que trabalhar a gestão do teu negócio. E aí, você tem que desenvolver, o Henrique da CIEG falou uma coisa muito importante. Primeira coisa que o CEO de uma empresa tem que fazer é desenvolver lideranças. Assim, e eu falo porque eu passei por problemas, hoje a gente já está bem melhor, mas eu passei por problemas porque eu não desenvolvi liderança. A gente cresceu, bateu lá 30, 40 pessoas sem liderança. Fica todo mundo sem saber para onde que vai. Então, automaticamente, se você aprender com as pessoas que você admira, mas as pessoas que realmente estão focadas em te entregar algo de valor, se você entender que não existe nada fácil, que precisa ser construído e você tem que ter tempo para construir isso daí. Ninguém faz nada extraordinário que se mantém por muito tempo da noite para o dia. Então, você tem que investir o seu tempo pensando em médio e longo prazo. Se você investir em gestão, ou seja, desenvolver suas lideranças, desenvolver pessoas, desenvolver processos
e ainda mais saber que existe um tempo de maturidade para qualquer tipo de empresa, em qualquer mercado. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu encerro minhas palestras, que fala que o sucesso demora muito tempo para acontecer de repente. Então, quando eu olho até para você, se você me permite, quando eu olho para a DPG hoje, eu acho, assim, eu até te dar os parabéns aqui publicamente, porque, Marta, e eu que acompanhei você, né, já acompanho você há muito tempo, eu vi o quanto você foi uma empreendedora que, mesmo nos momentos mais difíceis que você passou, desafiadores, que você tinha ali que treinar pessoas, equipe falhando e você fazendo melhor, e equipe falhando e você fazendo melhor, você não desistiu e você buscou o quê? O conhecimento de pessoas e de processos. Você é uma pessoa que nos últimos anos investiu muito nisso. E essa sua trajetória está fazendo uma coisa muito bonita, que é transformar a DPG realmente numa empresa admirável. E aí, toda essa experiência que passou para trás, né, que você passou, boas ou ruins, né, alicerçou você para ser a pessoa que você quer ser hoje. Então, isso nós estamos falando de 18, 20 anos empreendendo. Então, eu quero dizer para você que é contador, que às vezes tem 3, 4, 5 anos, já está se debatendo aí, querendo até desistir, que o processo é de médio e longo prazo. E se você aprender o jogo quanto antes, você vai ter um resultado expressivo na sua vida empresarial. Então, o que você não pode fazer é negligenciar e buscar atalho, e buscar pessoas que te levam fora do teu foco e principalmente te tenta vender uma fórmula mágica. Mas a gente está diante aqui de uma empreendedora que já há 18, 20 anos, detalhe, né? 50% quebra. Uhum. Então, assim, você não quebrou. Né? Então, quase. Não, normal, como eu também. Sim. Mas nós somos pessoas vencedoras. Então, é importante o empreendedor ficar com esse recado. Uhum. Né? Que não adianta você olhar hoje por momento que você está. A Marta já passou momentos difíceis, eu também. E nós conseguimos fazer o processo de evolução, investindo em processos e investindo em pessoas. E isso não vai parar nunca. Então, você pensando aí na tua empresa contábil é trabalhar esses dois pilares. Né? Você se desenvolver, como a gente já falou durante aqui, né, a nossa trajetória aqui do nosso bate-papo, é você se desenvolver, é você desenvolver as pessoas que estão ao seu lado e você melhorar o processo. E aí é dar tempo, né? Porque aí o tempo vai colocando as coisas no lugar e vai gerando o resultado que a gente espera. Então, desejo muito sucesso para todos vocês, contadores e contadoras. Meu Instagram é @contadorYouTubeOficial. Estou sempre por lá falando algumas coisas, dando dicas e tentando agregar valor para vocês também. E continuo aqui na minha jornada, aprendendo, aplicando e tentando melhorar a minha empresa todos os dias. Obrigada, Altair. E também tivemos um grande aprendizado aí contigo. É isso, é sendo transparente, é evoluindo cada dia. Como a gente sempre fala, empresa não é mundo da Disney. Disney tá lá pra gente brincar. Você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer isso acontecer. E estávamos conversando hoje também sobre equilíbrio, né? Outra virada de chave que a gente precisa começar a dar na nossa vida também. Mas é isso, tudo que a gente disse aqui é verdade, não tem nenhuma mentira, nem meio termos. Estamos aí, estamos vencendo. Assim, para mim não existe uma linha de chegada. Não existe. Existe um dia após o outro, aonde me dá satisfação saber que um colaborador meu pegou o seu VR e foi para o mercado comprar porque não tinha, antes de entrar aqui, estava super apertado. Isso que me dá felicidade. Só que para isso acontecer, para a gente ter clientes fiéis, para a gente ser uma empresa admirável, ainda falta muito, agradeço, mas ainda falta muito. A gente tá lutando, só que se a gente desistir, a gente não chega lá nunca, né? Então, o segredo é esse, o segredo é do jeito que o Altair tá fazendo, lutando, corrigindo o processo, trabalhando gente, e isso sempre vai ser primordial no negócio. Quero te agradecer muito, que bate-papo incrível, foi muito bom, como eu disse, tenho certeza aí que vai bombar. Sigam ele lá, gente, muito conteúdo de valor, olhe lá o canal dele, tá? Siga a gente aqui também, curte, compartilha. Se você gostou, compartilha com os amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos, fica a dica, tá? É isso aí, um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo, hein? Tchau!